Olá, estamos de volta com a nossa programação aqui no canal da TV da Transparência. Desta vez para falar sobre esportes. Meu nome é Renan Lucas e eu estou aqui ao lado de Ícaro Duarte para a gente dar uma palavrinha sobre esportes. Bom dia, Ícaro. Bom dia, Renan. Bom dia, telespectador que nos assiste. Vamos começar falando sobre o Fortaleza. O Leão, tricolor do PC, recebeu aqui em Fortaleza a equipe do Goiás no último sábado, às 8h30, no Castelão. A gente vai ver como foi os lances da partida agora. O tricolor começou perdendo. O atacante GG do Goiás, Alá Ronaldinho, Alá Cristiano Ronaldo, bateu por baixo da barreira, abrindo o placar ainda na primeira etapa. A gente está vendo aí a cobrança, sem chances para o goleiro. Bela batida do GG, abrindo o placar para o Goiás. Na volta do intervalo, após algumas mexidas do Carpini, o Muriqui entrou ali pela direita, esquerda e tocou no meio para o Vitinho, um dos que entrou ali no intervalo para empatar o jogo. Bela jogada ali pela esquerda do Leão, entrou na área, tocou para o Vitinho, que abriu o placar, empatou o placar. O Fortaleza conseguiu manter o ímpeto ofensivo, né? Conseguiu ali aos 15 minutos da segunda etapa continuar e novamente ele, Vitinho, super substituição ali do Carpini, novamente bateu de esquerda, virando o placar para o Fortaleza, fazendo seu segundo gol na partida, o segundo gol do Leão, até então 2-1 para o Fortaleza, que voltou muito bem do intervalo, mais uma ótima batida ali do Vitinho. Já mais para o final da partida, aos 32 minutos, após erro na saída de bola do Goiás, a bola sobrou ali para o Miriteio, que carregou bastante e bateu na saída do goleiro, ampliando o placar. 3-1 para o Fortaleza, debaixo de uma grande chuva ali na Arena Castelão, porém que não abalou ali os torcedores. Teve até um bom público no estádio, cerca de 20 mil torcedores. Miriteio bateu na saída e ampliou. E para fechar o caixão, escanteio cobrado e ele novamente, Miriteio. 4-1 para o Fortaleza, goleada. Nessa altura o Goiás já estava com um jogador a menos e deu números finais à partida. Cabeçada para o chão, sem chances para o goleiro, cabeceou sozinho ali após o escanteio. 4 para o Fortaleza e 1 para a equipe do Goiás. Uma ótima virada ali do treinador, do Carpini, que virou o intervalo perdendo, porém conseguiu esses 4 gols, conseguiu reverter esse placar. Com esse resultado, a equipe do PC foi dormir na liderança da Série B. Agora eu vou falar com o Ícaro, né, Ícaro? Como é que se tornou, né, esse resultado, essa goleada, né, do Leão, que animou o torcedor após esse revés, né, no início do segundo tempo, né? Conseguiu, após as mudanças, o Carpini conseguiu mudar o estilo total do jogo, né? 4 gols no segundo tempo, realmente foi algo bem surpreendente. O que é que a gente pode falar do jogo e o que há de vir, né, do Fortaleza? Sem dúvidas, né? Como você falou, o Thiago Carpini aí, acho que passa muito por ele essa vitória do Fortaleza, essa grande vitória, né, de 4-1, goleada por cima da equipe do Goiás, né, da equipe do Daniel Paulista, que completou aí seu 5º jogo sem vencer na Série B aí nessa temporada. Mas realmente o Fortaleza teve todo o mérito ali de vencer a partida, que começou até perdendo. Se a gente pegar o primeiro tempo, a equipe do Goiás até foi melhor, dominou mais as ações da partida. A equipe do Goiás, que é uma boa equipe, eu acho que tem grandes peças ali, tem um investimento que não é para estar na posição que está, eu acho, né? Só que realmente não está fazendo um bom futebol para estar ali nas primeiras colocações. Teve ali o GG, né, como você falou, a gente viu um golaço ali, Alá Ronaldinho realmente, que fez o primeiro gol da partida e deu um pouco de trabalho para a defesa do Fortaleza, realmente na primeira etapa, né? O GG, Lucas Lima também, nomes conhecidos até do nosso futebol cearense, que no primeiro tempo deram bastante trabalho para a equipe do Fortaleza, né? A equipe do Fortaleza, como tu disse, o Carpini tem muito mérito, né, de ter trocado a formação, né? O Fortaleza geralmente joga com 3 zagueiros e não foi diferente nessa partida, né? Ele entrou com 3 zagueiros, só que estava muito difícil de parar as ações do Goiás, principalmente pelo meio de campo, né? Principalmente por esses jogadores que eu acabei de citar, que é o Lucas Lima e o GG. Ele estava ali infiltrando muitos passes para as alas, para os pontos, e estava chegando com muito perigo na meta do goleiro do Vinícius Silvestre, do Fortaleza. E aí o Carpini faz essa mudança no segundo tempo, que ele troca tira o Cauã, bota o Wellington e também troca o Paulo Baia, né, que era a única mudança que ele tinha feito do jogo passado contra o Sport,
porque o Luiz Fernando estava suspenso, né, ali na ponta, e ele tira o Paulo Baia e coloca o Vitinho, né? E aí o Vitinho é um dos grandes nomes da partida, né? Foi uma mexida ali crucial para essa partida, que aí o Fortaleza vira o jogo, vira o intervalo e volta totalmente diferente. E aí o Fortaleza controla totalmente a partida no segundo tempo, tem as ações todas do jogo, né, das rédeas da partida, e aí o Vitinho sai dele, né, o gol de empate, né, ele que já havia marcado no jogo contra o Sport, naquela classificação heróica para as quartas de finais da Copa do Nordeste. Vitinho marca o gol e aí logo em seguida o Vitinho marca de novo, né? O primeiro gol com assistência do Mucuri, né? Como você bem falou, ali do lateral esquerdo, que jogou muito bem também. Acho que a gente sempre fala do destaque do Mailton na lateral direita, mas o Mucuri também acho que foi muito bem nessa partida, chegando muito na área, chegando muito bem ofensivamente, e aí também foi um dos destaques. E aí o Mucuri serve o Vitinho para empatar a partida, que empata e vira o jogo para 2-1, e aí ali depois o Fortaleza pressiona mais, mesmo debaixo de chuva, né, como você bem disse, estava chovendo muito, estava caindo toró na Arena Castelão, né, e aí em uma bola roubada do Fortaleza ali na defesa do Goiás, acaba sobrando ali a bola pro Miritelo, né, Miritelo carrega a bola, chuta muito bem, e aí faz o terceiro, e o próprio Miritelo encerra a partida ali, fazendo o quarto gol de escanteio, e aí fecha o caixão, 4-1, Fortaleza vira o jogo de uma maneira excepcional. A equipe do Carpini realmente teve ali, acho que essa vitória representa muito uma questão de confiança que passa ao torcedor agora com esses 3 pontos e com a liderança provisória, né? A gente fala liderança provisória, por quê? Porque o Vila Nova vai jogar aqui no dia de hoje, 7 horas, contra o Atlético, e aí ele pode assumir a liderança, mas caso empate, caso tropece, Fortaleza acaba líder nessa 7ª rodada do Brasileirão Série B, né? E aí é isso que a gente pode falar desse jogo, realmente tem todo ali o mérito do Thiago Carpini, que acho que se reconecta com o torcedor após mais uma vitória. O Fortaleza já não perde aí há mais de 5 jogos na temporada. A última derrota, inclusive, foi pro Ceará, né, naquele clássico rei que a gente teve lá no início da temporada na Copa do Nordeste. Mas, enquanto isso, na Série B, o Fortaleza está muito bem, né? Teve aquela derrota para o Botafogo na estreia, né? Mas desde lá o Fortaleza não perde mais e está fazendo um campeonato que está somando pontos e está na liderança aí provisória. Então a torcida do Fortaleza acho que tem muito a comemorar e agora sentir mais esperança e confiança para esse time chegar aí até o objetivo final, que é o acesso à Série A. Falando em confiança, é o próximo adversário, né, do Fortaleza. Exato. Foi até... nem foi proposital, né? Mas aí a gente ele vai voltar agora em campo, a equipe do Fortaleza, já pela Copa do Nordeste, né? Já pelas quartas de final. Vai enfrentar a equipe do Confiança na quinta-feira, dia 7, fora de casa. E voltando sobre a Série B, o Vila Nova, né, que é o único time que pode ainda alcançar o Fortaleza nessa rodada, vai receber, como você bem pontuou, o Atlético, né, de Minas. O Vila Nova vai jogar em casa e pode ultrapassar aí o Fortaleza, mas no mínimo aí já fica na segunda posição, bem confortável, né? Uma posição aí bem legal para o Fortaleza. Então o torcedor do Leão vai ter que zicar aí o Vila Nova bastante hoje no jogo de 7 horas contra o Atlético. Sim, Vila Nova que é uma das equipes que está jogando ali um melhor futebol, talvez, ali junto com o Fortaleza. Né? Rafa Silva. Sim, a gente já viu, né, que foi muito complicado o duelo contra o Ceará na rodada passada da Série B, né, que foi um 3-3 e realmente a equipe do Vila Nova talvez seja a favorita para esse jogo contra o Atlético. Mas falando sobre a Copa do Nordeste, né, o próximo duelo já da equipe do Thiago Carpini é o Confiança, que vem de derrota, né, para o Inter de Limeira por 1-0. Não está muito bem na Série C, né, tá ali na 18ª colocação, se eu não me engano, tá ali realmente ali brigando para não ser rebaixado. E então pode ser que o Fortaleza... Vou usar esse trocadilho de novo, mas acho que não tem outro, né? Fortaleza talvez vá com muita confiança para esse jogo contra a equipe de Sergipe, né? É isso. E agora a gente vai falar sobre o Vozão, sobre o Ceará. Diferente do seu rival, né, Fortaleza, o Ceará ele perdeu a partida na Série B. Perdeu para o Sport, que foi inclusive o último adversário do Fortaleza, né, pela Copa do Nordeste.
O Vozão não jogou bem e acabou sendo derrotado por 2-0. A gente vai ver agora os gols da partida. O jogo foi lá na Ilha do Retiro, né? Já pelo segundo tempo, o ataque do Sport, ele invade ali a área, né? O atacante, e o Fernando faz pênalti. Vai chegar ali por trás e o juiz Braulio da Silva Machado, que causou bastante burburinho ali, né, no pós-jogo, marcou o pênalti. E ele mesmo, Christian Barletta, faz ali a lei do ex, cobra sem chances ali para o Bruno Ferreira, abrindo o placar para o Sport, né? Sem nenhum pouco de saudades aí do torcedor do Ceará, né? O Barletta faz o gol e comemora. Nada de respeito aí contra o ex-time. E já nos 25 minutos, a bola vai para a área do Ceará e o Madison completa de cabeça, dando números finais ali à partida. Uma partida bem abaixo realmente do Vozão, que até chegou a atacar um pouco de ímpeto ofensivo no finalzinho da primeira etapa, porém não conseguiu converter em chances e viu o seu rival regional vencer a partida em casa por 2-0. Fim de jogo, né, pro Sport, que consegue os 3 pontos, e o Ceará sai abaixo, né, da partida aí, que a gente pode comentar um pouco. O Ceará que já vinha de uma classificação da Copa do Nordeste e agora enfrentou o Sport, que tinha perdido, inclusive, né, pro Fortaleza e não consegue vencer fora de casa, né? O que a gente pode falar desse jogo? A gente vai mostrar algumas cenas lamentáveis, né, inclusive, no pós-jogo, ao redor do estádio da Ilha. Tiveram brigas, né, das torcidas organizadas, muita reclamação também da questão do pênalti, né, e de outros lances, né, o Mozart na coletiva. A gente vai mostrar também daqui a pouquinho, olha, as cenas das torcidas organizadas. Realmente muita movimentação ali nos arredores da ilha, lá em Recife. Sempre tem, né, a gente vê nos últimos anos, a gente vê uma sequência de brigas, né, nesses últimos jogos de Ceará e Sport, sempre vem vindo muitas brigas, né? É lamentável, né, cara? Falando desse aspecto das torcidas organizadas, né? Que Ceará e Sport já tem uma rivalidade ali, que a gente já sabe que de outros confrontos, né? Não é de hoje que as duas equipes aí têm uma rivalidade dentro de campo e fora também, né? Muitas brigas já ocorreram, já teve muita punição para cada lado, até com, acho que o Sport mesmo, a torcida do Sport com as equipes aqui, né, com as torcidas organizadas daqui, tem uma rivalidade assim, muito aflorada que geralmente a gente vê ainda cenas lamentáveis, cenas de violência, ainda bem que nessa vez foi fora de campo, né, foi nas ruas, mas mesmo assim não deixa de ser uma coisa lamentável, triste e que não deve acontecer, né, que acho que as autoridades têm que punir mesmo esses torcedores, que nem torcedores podem ser chamados, né? Vândalos, assim, realmente é lamentável. Isso daí é um caos, né? Deixa um caos a cidade, né? Tanto para quem não tem nada a ver com futebol. A gente tá vendo o trânsito, né? Os carros passando e muita gente correndo ali aos arredores. Exato, né? E aí os torcedores, para quê? Eu fico me perguntando, né? Por que viajam lá para um outro estado só para brigar? E aí o torcedor de lá também tá lá só para brigar. Não basta o esporte ganhar, né? Porque a equipe de casa ganhou e a torcida sai satisfeita, né? Mas não, os próprios torcedores querem brigar. Parece que é uma coisa que já virou normal no nosso futebol, no nosso meio, no dia a dia, assim, e que não deve ser normalizado, realmente. Essas brigas de torcidas têm que acabar de alguma forma, né? E eu acho que tem que punir, eu acho que uma das únicas opções é punir, né? Realmente com punições severas de torcedor ali, se não frequentar mais os estádios, né? Ser proibido. Mas enfim, a gente sabe que ocorre porque é uma falha aí que a gente tem ainda no nosso futebol brasileiro, né? É isso. Aproveitando, eu vou pedir pra gente ver agora a coletiva, né, do Mozart, pra gente fazer os comentários após, que ficou bastante chateado aí, né, pra falar o mínimo, com o Braulio ali, o árbitro. A gente vai ver agora a coletiva. Você só reage com atitude, competindo. Quando você perde, com certeza nós deixamos de fazer alguma coisa, né, e infelizmente os 2 gols que nós tomamos, sem tirar o mérito do adversário, que tem seu mérito, mas são gols evitáveis. E aí nós temos que corrigir, nos cobrar e reagir quarta-feira. Assim, não tem muito o que falar. Futebol, eu entendo que resume-se ao retângulo de jogo, aquilo que você produz no jogo. Assim. Posso falar 1 milhão de coisas aqui, mas nós temos que reagir, tem que ter atitude na quarta-feira. Vamos enfrentar um adversário duro, um adversário de Série A.
que está fazendo, inclusive, uma boa campanha na Série A. Então, nós temos que juntar os cacos, nos preparar e realmente ir com uma obsessão para poder classificar na quarta-feira. Se nós não formos com esse sentimento, é muito difícil classificar. É isso. O Mozart já retratou, né, que vai enfrentar a equipe do Vitória, né, na quarta-feira pela Copa do Nordeste. Falando agora sobre o jogo, né, o Ceará também realmente não jogou bem, né, Ícaro? A gente viu na volta do segundo tempo, né? O que a gente pode falar sobre o jogo? O Ceará, cara, tá numa situação que realmente ficou bastante complicada um pouco, né? Porque perde muitas posições, né? O Ceará tava lá em cima, né? Até chegava ali em primeiro, segundo colocado chance, né? nas últimas rodadas. Tinha a chance, né? Até porque começo de Série B a gente fala que não tem muita diferença, né? De pontos tão grandes assim para a posição que o Ceará tá mesmo. Para um Vila Nova, um Fortaleza, acho que 2, 3 rodadas ali já consegue alcançar e até ultrapassar na tabela da Série B. Mas falando sobre esse jogo, né, o Mozart, a gente já sabia que seria um jogo difícil. A gente falava, né, que a equipe do Sport é uma equipe muito difícil de se bater, principalmente na Ilha do Retiro, né? É uma equipe que estava ali engrenando na Série B e está chegando ali nas posições que eu acho que é a que vai brigar realmente, né? A equipe do Sport vai brigar por acesso, com certeza. Tem uma equipe ali muito qualificada. A gente está vendo aí esse lance, né? Que foi um dos lances que gerou polêmica, né? Principalmente com o Mozart. Mas é um pênalti ali que o Fernando faz. Eu acho que, no meu ver, é discutível, mas eu acho muito infantil do lateral do Ceará, né? Porque sem ver para quê, ele dá um toquezinho ali que acaba... Pra gente dar aquela valorizada, né? Talvez, mas ao meu ver é pênalti, né? E aí o Barleta cobra, né? O Barleta que jogou no Ceará também, mas acho que a torcida realmente já esqueceu aí o Barleta. E aí o Madison faz o segundo gol, né? Realmente o Sport no segundo tempo foi melhor. Se a gente pegar o primeiro, o Ceará teve até oportunidades ali, acho que melhores. Né, na primeira etapa, chegou Sim, teve uma chance ali com o Éder, que a bola quase, enfim, o goleiro tira quase em cima da linha. Uma cabeçada, também teve outro lance lá com o Fernandinho, que sobra pro Melk, o Melk dá até um chapéuzinho no goleiro. Mas, enfim, são lances ali do primeiro tempo. O Ceará entrou, né, com o Mel, que foi titular nessa partida. Teve ali o Matheus Araújo, o Zanocelo, o Luca no ataque, né, substituindo o Wendel. E Rafael Ramos na lateral direita, Fernando na lateral esquerda. Mas eu acho que os laterais foram muito mal. O Fernando aí fez um pênalti, o Rafael Ramos também, que tá sendo criticado aí pelo torcedor, não tá fazendo boas atuações. Eu acho que o Ceará sente a falta ali do lateral direito, o Alex Silva. E também a questão ali do meio de campo não funcionou muito bem, a formação do Mozart, tanto é que no segundo tempo ele tem que trocar ali logo 4 jogadores, faz 4 mudanças repentinas, e o Ceará já estava perdendo o jogo, então era para ver se tinha ali uma válvula de escape, mas as entradas ali não resolveram, não fizeram, não deram certo. Não surtiram efeito. Não surtiram efeito, perfeito. E aí o Ceará jogou muito mal, né? O segundo tempo foi muito mal. Eu acho que até um negócio para se comparar das outras partidas do Ceará. O Ceará faz um primeiro tempo bom, cria chances, é equilibrado. Só que no segundo tempo ele cai de produção, né? Se a gente vê ali contra o Vila Nova, o Ceará toma ali 2 gols, né? Tendo a partida quase na mão, ali na Arena Castelão. Vantagem, né? E aí, contra o Sport também, já chega para o segundo tempo e joga muito mal. O Madison ali foi um cara que resolveu a parada aí para o Sport, também jogou muito bem, falando da equipe do Sport já. Foi um jogo bem equilibrado coletivamente na equipe do Sport, principalmente no segundo tempo. Pois no primeiro tempo, como eu disse, foi equilibrado, não dá para falar que o Ceará teve ali uma atuação ruim, péssima, até no jogo todo, mas no segundo tempo eu acho que pega mais, né? Que é onde o Ceará toma esses 2 gols. E aí não tem poder de reação, né? A equipe, como falei, trocou ali as suas peças, 4 substituições de uma vez, mas já não podia fazer nada, né? Eu acho que nem surtiu efeito essas mudanças que o Mozart fez e precisa ser repensado aí esse modelo, talvez o esquema tático. Eu acho que até um ponto negativo do Ceará para essa partida foi a questão da defesa, né? Porque toma 2 gols e se a gente analisar um recorte dos últimos 4 jogos, o Ceará tomou 8 gols.
E o Ceará, ele tinha a equipe do Mozart, era uma equipe que tinha como ali um mérito de ser uma equipe muito forte defensivamente, organizada, tinha uma linha defensiva que não tomava tantos gols. E aí já muda o cenário, né? Eu acho que o Ceará já está tomando muito gol nessas últimas partidas, né? No último jogo venceu o Maranhão, claro, mas era uma equipe ali que acho que já era bem esperado que o Ceará ganhasse, né? Ainda teve uma dificuldade também no segundo tempo, se a gente for analisar, também para a equipe lá do Maranhão na Copa do Nordeste, mas conseguiu vencer o jogo, né? Já tinha aberto 3-0 no placar e venceu e classificou para as quartas de finais. E aí, se a gente for pegar a coletiva do Mozart, ele reclama, né, de uma expulsão que teve num lance também com o Luca, e também reclama de um pênalti que não foi marcado. São lances que geram discussão, realmente são discutíveis, mas que eu acho que o Ceará tem que fazer a parte dele, né, querendo ou não, porque não justifica o segundo tempo muito abaixo da equipe, né, não justifica esse segundo tempo que foi muito ruim da equipe do Ceará e que está sendo, né, constantemente o Ceará está caindo de produção no segundo tempo das partidas aí que joga na temporada, pelo menos nesses últimos jogos. E aí ele fala que no próximo jogo, no próximo duelo, é um confronto decisivo, né, contra a equipe do Vitória. E ele fala que tem que ir para vencer, tem que ir para ganhar, tem que ir para classificar, né? É jogo único, a gente sabe que é quarta de finais da Copa do Nordeste. A equipe do Vitória vem de um triunfo, né, muito diferente da equipe do Ceará, né? Meteu 4-1 no Curitiba, né, no Barradão, que vai ser o jogo contra a equipe do Ceará. E é uma equipe de Série A, é uma equipe que está muito bem na Série A, se a gente for ver no Campeonato Brasileiro, ali na tabela, né? Tá ali no top 10 do Brasileirão, tá jogando bem. E assim, eu acho que o Vitória é favorito para esse jogo, vai ser um jogo muito complicado, né? Para a equipe do Ceará, para a equipe do Mozart, que tem que realmente ir para vencer, né? Não pode se defender só e esperar o resultado levar a partida para os pênaltis, né? Tem que ir para vencer e tem que fazer ajustes rápidos, né? Porque se a gente vê no jogo contra o Sport, o Ceará tá sentindo falta de algumas peças ali, né? Talvez o Mateuzinho, o Alex Silva, o Júlio César, Fernandinho que nas últimas partidas contra o Vila Nova mesmo, a gente ensaiava ali uma reação de que o jogador voltasse um futebol melhor, mais vistoso. Querendo ou não, o Fernandinho ainda é um válvula de escape pro Ceará, que ele tenta muito, né? O problema é que ele tenta muito e erra muito, né? Aí fica a crítica ao jogador do Ceará, o ponta, né? Que acho que pode render muito mais para essa temporada. É isso. E com essa derrota, né, a equipe de Porangabuçu vai para a 9ª posição, né? Cai algumas casinhas aí no campeonato. Fica apenas a 3 da zona de rebaixamento, porém apenas 4 também da liderança, né? Então a gente vê apenas a 7ª rodada ainda, né? Tem muita coisa para acontecer. 2 jogos ali, 2 vitórias já muda completamente o cenário, tanto de quem pode estar na zona, que está no meio da tabela, como o Ceará, como quem também está na liderança, né? 2 derrotas ali podem também mudar, mexer com tudo. Então, o comecinho da Série B ainda, é importante os times somarem pontos, mas ainda é apenas o começo, então tudo pode mudar de uma maneira bastante rápida. Com certeza, né? Porque a gente pode pegar também que é a primeira derrota do Ceará na Série B, né? É a primeira derrota ainda. Como eu disse, o Ceará tinha uma invencibilidade ali, assim como a equipe do Sport, né? Só que a equipe do Sport conseguiu manter essa invencibilidade na Série B. Estava tendo muito empate no começo, aí por isso não conseguiu engrenar, né? Só que agora a equipe do Sport ali já subiu para as cabeças, né? Já está ali brigando e colocou o Ceará lá para baixo, né? Era mais um jogo, acho que direto, né? De equipes ali que estão muito próximas também, e aí o Sport pega ali essa vaguinha lá em cima e o Ceará desce posições e pode descer mais ainda se o Atlético ganhar, inclusive do Vila Nova hoje. É isso. Então, o próximo jogo, né, como a gente já comentou, é pela Copa do Nordeste. Se por um lado o Fortaleza vai com confiança ali, né, pra cima do Confiança, acho que o Ceará ele pode tentar ali a vitória, né, pra cima do Vitória, pegando esse lado. Ele vai tentar buscar a vitória, né? Vai tentar buscar a vitória. O jogo do Ceará é na quarta-feira, diferente do Fortaleza, né, que vai ser na quinta. E vai ser bem pegado, né, Icaro? Como você bem já apontou, o Vitória ele vem de um triunfo, né, de 4-1, né, pra cima da equipe do Curitiba, que também é uma equipe que está ali fazendo uma boa temporada, né, na Série A. Então a gente viu cenários bem opostos, né? O Vitória, além de ter a melhor campanha
da Copa do Nordeste, né? Segunda melhor, né? Isso, a O segunda melhor Sport teve a campanha. melhor. Vem de vitória, né? Vem também de uma Goleada, né, bela também. goleada e vai jogar em casa também, né? Então, todo um cenário aí um pouco preocupante para a equipe do Ceará, que vai tentar fazer ali um bom jogo para se classificar aí, né? Sim, sem dúvidas, né? Ceará e Vitória também é uma rivalidade, é um clássico Mais nordestino. um clássico regional, né? É mais um clássico regional que talvez ali Seguidamente. tenha um equilíbrio, né? A gente espera pelo menos aí. Mas a equipe do Vitória acho que vai mais favorita, realmente, né? Tem ali jogadores muito bem qualificados que estão jogando muita bola nessa temporada, né? Principalmente, inclusive, se a gente citar, né? O Eric, né? Eric Sim. que ponta ali direita da equipe do Vitória que passou pelo Ceará, né? Passou pelo Ceará ali em 22, fez ali uma boa passagem pela equipe do Ceará, era destaque e também é Foi uma destaque. boa venda, né? Na Foi uma época boa pro- venda, né? Depois foi pro São Paulo, e aí tá lá na equipe do Vitória e tá jogando muito bem. Outro conhecido nome, né, da equipe do Vitória é o Marinho, né? Marinho que chegou lá essa temporada, né? Era do Fortaleza. Não tá jogando como titular, acredito, mas que entrou na partida contra a equipe do Curitiba. E fez uma boa partida ali. Toda a equipe do Vitória acho que foi muito bem contra o Curitiba, né? Tava com a mais uma parte ali do jogo no segundo tempo. Mas o Curitiba também, inclusive, tá à frente do Vitória na competição, na Série A, né? Mas para você ver aí que é uma equipe muito forte, muito forte. É o único representante da Copa do Nordeste que está na Série A, né? A equipe do Vitória teve a segunda melhor campanha, né? Só perdeu ali realmente pro Sport. E por questões de empate ali, de 1 ponto, 2 pontos. Mas assim, tem muita coisa a seu favor aí para jogar contra o Ceará, né? O Ceará ali, eu acho que o Ceará, o foco é na Série B. Mesmo que o Mozart tenha falado, né, que, claro, tem que entregar, né, ao torcedor resultados, né, o mais rápido possível para não se instaurar ali um alerta ligado e tem que vencer, né, o torcedor quer que vença, quer que classifique, querendo ou não a Copa do Nordeste seria, assim, muito importante, é um título ainda que o Ceará acho que também pode buscar para essa temporada, né, já que perdeu o Cearense, aí tem uma cobrança ali do torcedor por títulos também. E a Copa do Nordeste acho que é o título mais possível ainda do Ceará nessa temporada, né? Então a gente pode ver aí, próxima quarta-feira, lá no Barradão, como é que vai sair esse jogo. E é isso. E antes da gente finalizar, agora que é o nosso quadro sobre esporte, a gente vai dar uma passadinha rápida sobre os cearenses que estão na Série D, né? A gente tem 5 representantes. A gente vai ver agora aí na tela os resultados desse último fim de semana, né? A gente teve o Tirol perdendo ali mais uma partida, né? O Tirol que está numa situação complicada ali no seu grupo, que é o grupo A7, perdeu ali para o Altos fora de casa, segue sem vencer ainda na lanterninha do grupo A7. Já no Presidente Vargas a gente teve Atlético Cearense e o Fluminense do Piauí. O jogo acabou empatado em 1-1 e o Fluminense ali segue na vice-liderança. E o Atlético Cearense também continua fora da zona, ali na penúltima posição, também do grupo A7, o mesmo grupo do Tirol. Já o Iguatu, ele empatou também fora de casa contra a equipe do Motoclube, por 0-0. Só que o Iguatu, diferente dos outros times que eu falei até agora, né, ele está no grupo A6, está na liderança do seu grupo, né? Está invicto ainda na Série D. Em 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates, e teve esse empate aí contra a equipe do Motoclube. O Maracanã ele visitou o Sampaio Correia, né, lá no outro Castelão, em Maranhão, e ficou apenas no 0-0 também. O Maracanã ele também está no grupo A6, que é o grupo do Iguatu, e ele segue ali na colinha do Iguatu, na segunda posição, na zona de classificação, com 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota apenas. O Maracanã empatou ali com a equipe do Sampaio. E por último, a gente tem o Ferroviário, né? O Ferrão, que jogou no domingo, ganhou o seu jogo ali contra a equipe do Piauí. Ganhou por 2-1. A gente teve até uma bela participação do Ciel, né? Do Ciel que voltou, né, para o Ferroviário após a sua passagem. Marcou ali fez uma ótima partida, né? Marcando gols e resolvendo ali a parada para o Ferrão, né? Cara, o Ciel, ele é um jogador, assim, atemporal, né, do nosso futebol cearense, né, ele é realmente ali
Cristiano Ronaldo. Ele é um jogador absurdo ali. Realmente não faltam qualidades para descrever o jogador, o atacante, o centroavante, o matador Ciel, que fez 2 gols nessa partida com 44 anos. O cara ali parece que é imparável, né, também. Tem, acho que ali um futebol ainda que agrega ao seu clube, né, que é o Ferroviário, que ali ele é o grande ídolo, acho que do Ferroviário. É artilheiro, realmente tá de volta e já tá marcando gol. Acho que quando precisa ele sempre aparece e não é à toa que apareceu nesse último jogo da Série D, né? O Ferroviário tá muito bem na Série D, né? Tá primeiro colocado, assim como o Maracanã e o Iguatu ali que estão disputando muito bem, né? O Iguatu é líder do seu grupo, como você bem disse. O Iguatu, inclusive, é líder e está invicto, né, na Série Exatamente. D. Não perdeu ainda. Melhor campanha até o momento. Melhor campanha. E vamos ver, né? Acho que só o Tirol realmente, né, tá ali, infelizmente, em último no seu grupo. Os times estão muito... Os times cearenses estão embolados ali no mesmo grupo, quase, né? E dos 5 times, eles se dividiram em apenas 2 grupos diferentes. Exato, né? Mas a gente tem esse destaque, né? Para Iguatu, Ferroviário e aí... O Maracanã também. Maracanã, que estão disputando muito bem a Série D. E a gente espera que os times continuem essas boas campanhas para chegarem mais longe ainda, para conseguirem o acesso à Série C, né? Série C que também tem representante, né, Renan? Exatamente. Série C a gente tem o Floresta, né, que joga hoje. Inclusive vai jogar hoje, é o único representante cearense na Série C. Então a gente vai e volta um pouquinho com o resultado, né, do Floresta também. Aqui a gente também tá bem, ele tá bem, né, também na Série C. É o único representante, porém, a gente vai torcer aí para buscar essa classificação aí para a Série B do ano que vem, né? Que a gente espera que não tenha mais representantes, né? Como Ceará e Fortaleza. A gente espera que suba, né? Os dois. Exatamente. Então a gente tinha para falar sobre esportes no dia de hoje, era sobre isso. A gente pede que você continue acompanhando a gente, a nossa programação aqui no canal da TV da Transparência. Até mais. Valeu.